Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem um play aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque eu sei que alguém deve estar aí estudando para concurso, estudando para disciplina de toxicologia na faculdade, né? Os meus alunos certamente devem estar assistindo esse vídeo. Então, peço a vocês que, se puderem, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, porque dá um trabalhão produzir esse conteúdo para vocês, tá bom? Não esquece de acompanhar os links que tem aqui na descrição desse vídeo, porque nesses links tem muita informação legal, muito conteúdo legal que você pode utilizar para você ou até mesmo compartilhar com mais pessoas, tá bom? Se você compartilhar, manda ela vir aqui, deixar pelo menos um gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Bom, minha gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre toxicologia social. Eu acredito que todos os aspectos que nós já conversamos até agora são aspectos muito interessantes. Mas existe um que eu acho muito legal e que nós precisamos entender um pouco mais, que é a relação entre a utilização de drogas de abuso e os impactos sociais que isso pode ocasionar. Então, na aula de hoje, nós vamos descrever justamente os mecanismos cerebrais, as características bioquímicas que fazem, por exemplo, que as pessoas tenham um vício relacionado diretamente a determinadas drogas de abuso. Então não esquece de pegar teu papel e tua caneta, que a aula de hoje está muito bacana. Então vem aqui para o meu quadro para a gente conversar um pouquinho sobre toxicologia social. Para a gente começar sobre toxicologia social, a gente precisa começar de um conceito central, que a gente chama de drogadição, ou que vem do inglês drug addiction. O que é isso? Drug addiction, se fosse assim a tradução literal, seria adição de droga, né? Só que na verdade, esse termo ele vem das clínicas de reabilitação, especialmente as holandesas, onde eles descrevem o comportamento de pessoas que têm ali utilização recorrente de substâncias ilícitas como uma submissão a um dono. E essa submissão está diretamente relacionada ao comportamento neurobiológico dessas pessoas em sociedade. Como assim, professor? Tem como o senhor explicar? Sim. A compulsão pelo uso da droga, ou até mesmo a síndrome de abstinência, elas são características de drug addiction, ou seja, de drogadição. Essas características, elas são diretamente relacionadas à compulsão, perca de controle emocional, estado negativo e até mesmo estado vegetativo na ausência de acesso a essas substâncias. Então, quando a gente fala disso, a gente tem todo o contexto social, todo o contexto ali, digamos que relacionado ao uso da droga, mas nós também temos um contexto biológico, ou seja, quais são os mecanismos bioquímicos pelos quais essa característica é desenvolvida pelo indivíduo quando ele se expõe a determinado uso de entorpecentes, tá bom? E para explicar isso, a gente utiliza modelos neurobiológicos. Normalmente, dois tipos de modelos biológicos. O primeiro, o sistema de recompensa mesolímbico, que normalmente esse sistema de recompensa aqui, ele é um sistema de recompensa dopaminérgico, beleza? Ele é um sistema dopaminérgico. Sendo ele um sistema dopaminérgico, esse sistema aqui ele é dependente, obviamente, de dopamina. Então, normalmente, a dopamina ela exerce essa característica. E aí você vai dizer, ô professor, mas eu nem sei como isso funciona porque eu não tenho esse estímulo dopaminérgico. Tem sim. Se você utiliza, por exemplo, redes sociais em grande excesso com scrolling, né, que é aquela parte de você só ficar scrollando ali os feed, ou passando os stories, ou olhando o TikTok, né? Então, toda vez que você faz aquilo é um sistema de recompensa, tá bom? E esse sistema de recompensa, ele é justamente um sistema dopaminérgico, fica lá no mesolímbico, ali na região do seu cérebro, tá bom? A outra característica é o que nós chamamos de neuroadaptações cerebrais. Isso aqui é muito importante, porque dependendo da característica, gente, o cérebro ele começa a se adaptar ao uso daquela substância e aos diversos disparos nervosos que vão acontecendo todas as vezes que o indivíduo utiliza aquela substância. Só que beleza, você entendeu esse conceito. Entendendo esse conceito, você vai dizer assim, beleza, professor, mas e aí? O que é que eu faço? Bom, quando a gente entende esse conceito, é necessário que você perceba que, a depender da característica, essas adaptações elas podem ser de prejuízo ou de oposição. Calma que eu vou explicar com muita minúcia para você entender. Primeiro, existe uma neuroadaptação de prejuízo. O que é isso? Redução dos receptores. Lembra, um fármaco, tá aqui o fármaco ou o agente toxicológico, ele vai interagir, lembra disso, ele vai interagir com um receptor, beleza? Essa interação aqui gera uma resposta, combinado? Uma vez essa resposta acontecendo, ela pode, fisiologicamente, esse neurotransmissor vai se ligar e a resposta vai acontecer. Porém, quando essa interação é muito intensa, ou ela acontece muitas vezes num curto período de tempo, pode acontecer o que nós chamamos de neuroadaptação de prejuízo, ou down regulation. O que é isso? Ele vai se ligar tanto que esse receptor aqui, ele vai simplesmente invaginar-se e vai deixar de existir. Aí não tem mais onde essa substância se ligar. Percebe? Ou então,
esse processo aqui, ele acontece de maneira tão rápida que a metabolização aumenta. E aí o que é que vai acontecer com o indivíduo? A necessidade de utilizar doses maiores, porque está acontecendo ali um down regulation, certo? A segunda neuroadaptação é uma neuroadaptação de oposição. Existem substâncias que são produzidas pelas próprias células tentando denegrir ou diminuir o efeito que é causado por aquelas drogas de abuso. A exposição é tamanha, porque assim, gente, toda vez que você tem a ligação daquela substância tóxica a um neurotransmissor, processos oxidativos acontecem, fosforilação de proteínas acontecem, mudança de conformação, se for uma isoproteína, por exemplo. E aí, esse processo acontecendo a longo prazo causa danos celulares gravíssimos. E aí, por exemplo, os peroxissomos podem agir com autofagia, né? Causando ali destruição ou apoptose. Então tudo isso vai ser um mecanismo organizado, presta atenção, organizado por conta dessa exposição adaptativa muito grande. Então essa neuroadaptação de oposição, ela também pode caracterizar-se através da exposição contínua a determinado agente tóxico. Lembrando a vocês que o resultado comportamental dessa síndrome de oposição, ou neuroadaptação de oposição, é a síndrome de abstinência com sintomas opostos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o indivíduo vai ficar mais agressivo, que o indivíduo vai ficar mais, vai ser mais, como é que eu posso, mais incisivo na hora de conseguir aquela substância. Então tudo isso vai acontecer por conta de neuroadaptação de oposição, fechou? E como é que são feitos os critérios de diagnóstico? Bom, vamos lá. Existem algumas condições importantes. Normalmente eu falo que esses critérios eles são incluídos. Por quê? Porque depende muito do país. No Brasil, nós ainda tratamos o uso de entorpecentes apenas como um crime, apenas como processo criminal. Porém, é necessário lembrar a vocês que dependendo do ambiente, às vezes é necessário que você trate essas características, na verdade, como um problema de saúde pública. Por que um problema de saúde pública? Porque os indivíduos, muitas vezes, eles são expostos àquela droga, né, àquela substância, mas é necessário que o indivíduo, às vezes ele tenta sair e não consegue, né? Já em países mais desenvolvidos, o que é que eles fizeram? Eles criaram clínicas onde o uso assistido, o que é o uso assistido? A pessoa pode utilizar aquela substância, mas tem uma quantidade específica, tem um limite específico, o acesso é mais restrito, mas caso ela venha a ter algum tipo de problema, existe ali toda uma conjuntura, né? Todo um conjunto, digamos assim, de assistência de saúde, onde esse indivíduo pode procurar essa assistência e querer sair, por exemplo. Então, no Brasil, nós temos um CID-10. O que é um CID? Código Internacional da Doença. O CID, para esses pacientes que fazem uso ou estão em síndrome de abstinência ou em vício, ele tem mais de 3 critérios, ele tem que atender a mais de 3 critérios, e esses critérios eles têm que ser durante 12 meses. Então, olha só quais são esses critérios. Compulsão para consumir aquela substância, perda de controle, tolerância crescente, síndrome de abstinência, abandono de atividades e usar a substância mesmo apesar dos prejuízos. Então, por exemplo, o indivíduo que usa nicotina, fuma. Esse indivíduo, para a gente diagnosticar ele como um fumante, ele tem que atender a pelo menos esses 3 critérios diante de 12 meses, tá bom? Fora do Brasil, existe o que a gente chama de DSM-5, que na verdade é como se fosse um manual de uso seguro da droga. Então, 2 critérios a mais por 12 meses pode ser considerado já um indivíduo com digamos assim, com suscetibilidade a desenvolver o vício naquela droga, certo? E aí é necessário que você entenda isso. Tem critérios mais rigorosos para diagnosticar esses pacientes que precisam de atenção, né, na saúde por conta do uso dessa droga, mas existem países que não é que eles afrouxam, mas eles têm legislações muito mais específicas, eles têm controles muito maiores sobre o uso daquela droga, o que faz com que essas pessoas possam até utilizar essa droga de forma recreativa, de maneira mais, como é que eu posso dizer, segura. É necessário lembrar que não estou aqui a defender o uso ou não, estou aqui mostrando os critérios que são utilizados de acordo com a característica toxicológica de cada uma dessas drogas, fechou? Bom, e por último, existem alguns fatores de influência e alguns estágios que são muito interessantes na dependência. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os estágios de dependência. Primeiro, o efeito agudo, liberação de dopamina em massa no sistema nervoso, tá bom? Então essa liberação em massa de dopamina causa uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, né, de completude. Porém, o que acaba acontecendo? À medida que o tempo vai passando, o indivíduo precisa utilizar de novo aquela substância, normalmente de uso recreativo, para ter a mesma sensação. E isso faz com que ele saia, né, de um uso recreativo para o uso abusivo. E aí ele chega no estágio 3 de dependência, que é quando ele já tem vulnerabilidades.
ele já não consegue se controlar, ele já tem ali síndrome de abstinência, compulsão pela droga, então tudo isso já deve ser considerado, levado em consideração. Mas professor, tem algum fator de influência? Tem. Primeiro, genético. De 40 a 60% tem uma propensão à dependência se os filhos e os filhos dele têm 4 vezes mais riscos de serem dependentes. Segundo, o ambiente, disponibilidade da substância, estresse, suporte familiar, busca, as amizades, né, as famosas amizades e tudo mais, podem influenciar sim na dependência de determinadas substâncias de abuso, tá? Neurobiologia, sistema mesolímbico dopaminérgico. Cada um de nós responde de uma maneira diferente à quantidade de dopamina que é liberada pelos neurônios. Quanto mais dopamina for liberada pelos neurônios, algumas pessoas respondem de maneira mais intensa, outras pessoas respondem de maneira menos intensa. Isso faz com que essas pessoas que respondem de maneira mais intensa queiram, ali a todo custo, mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. E aí eu não estou dizendo que a dopamina ela é um vilão, eu estou dizendo que a dopamina faz parte desse mecanismo. Nós todos aqui precisamos de dopamina, mas nós precisamos controlar essa compulsão por dopamina, tá bom? Personalidade, busca de novidade, maior risco em adolescentes, pessoas que ali estão se aventurando, né, ou que querem ali ter uma sensação nunca sentida na vida, podem ser pessoas que estão mais suscetíveis, digamos assim, a apresentar um estágio de dependência final. Fechou? Bom, minha gente, eu agradeço muito vocês terem ficado comigo, né, em mais esse vídeo aqui no canal. Olha, esse vídeo foi muito difícil de fazer por conta de todas as nuances que envolvem a toxicologia social, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Se você acha que merece, deixa um comentário aí embaixo que eu vou responder todos que comentarem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.